Graças a Deus, queridos, estamos aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Peço a sua atenção, se possível, acompanhe, não é? Pegue a sua Bíblia, acompanhe o que vai ser ministrado. Eu não tenho dúvida que no término deste programa nós vamos estar mais crescidos espiritualmente. Peço que você ouça, medite, confira, pois é muito importante você não ser crente de homens. Cuidado para não educar sua mente errada. Pois se você passa a ser crente de homens, você não vai mais ler outras coisas, fica bitolado aquilo que foi ensinado, e aí você vai defender algo que você não tem certeza, claro, e infelizmente mais tarde vem a frustração. Esse é o problema, não é? Mas se nós ouvirmos educadamente cada homem de Deus, nós devemos ouvir, e ao ouvirmos, devemos conferir, como bem fez os bereanos, não é? Eles ouviam e iriam conferir para ver se realmente aquilo que estava sendo ministrado estava de acordo com a palavra. Então, ouça, confire, não fique de primeira porque eu estou falando, não, pelo amor de Deus, você deve ouvir, você deve conferir e pedir a Deus mais revelação, para que assim possamos fazer a diferença neste mundo, onde cada dia nós podemos ver que as coisas estão mais difíceis, mas buscando de Deus, Ele vai nos dar estratégia para que saibamos como resolver os problemas e assim glorificar ao nosso Deus, tá bom? Então, em off aqui, ou melhor, falando só para Caruaru, Caruaru, a cidade onde eu estou, aqui em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, tá ok? Falando aqui, eu estava antes comentando que nós iríamos ministrar sobre dois planos espirituais. Nós podemos falar do plano do diabo. Do plano do diabo nós podemos ver que está em ação. Depois que o Adão peca, o Adão pecou, o diabo pôs em prática o seu plano. E nós podemos ver que o resultado do seu plano é o que temos visto aí no dia a dia, não é? Nós temos visto aí coisas terríveis, nós temos visto corrupção, violência, inversão de valores, nós temos visto confusões das mais diversas, ensinamentos distorcidos, nós temos visto predominando o ódio, nós temos visto coisas contrárias ao que está escrito, o que está na palavra de Deus, não é? O plano do diabo não é difícil de ver em ação, porque para onde a gente se vira, a gente vê as pessoas agindo e reagindo de forma contrária à vontade do Criador, não é? Então, temos visto muitas coisas que quando a gente lê a Bíblia vê que não tem nada a ver com a vontade do Criador. Mas o pecado, né, deu um direito legal ao diabo ensinar a humanidade e, lamentavelmente, começaram a agir, começaram a praticar e começaram a fazer as coisas erradas. Um bebê que está nascendo agora mesmo, um bebê que está nascendo em qualquer lugar deste planeta, ele já entra no sistema errado. Ele já entra no sistema que está totalmente oposto à vontade de Deus, porque o plano do diabo está em ação. Isso é uma realidade, tá bom? Mas existe outro plano espiritual, que é o plano de Deus, não é? É o plano de Deus para o homem. Para que o homem conheça este plano e possa pôr em prática, é necessário ele receber Jesus Cristo, Filho de Maria, como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele vai receber o Espírito Santo, que é o professor por excelência, vai entender este livro, que é o plano de Deus, a palavra de Deus. Daí então vai discernir o certo do errado. A partir do momento em que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo entra, vai entender agora a palavra de Deus, o plano de Deus, e vai começar a ver que o que aprendeu a vida toda estava errado, que o que aprendeu a vida toda é totalmente contrário ao plano de Deus. Então, o plano de Deus é esse aqui, a palavra. Ou seja, enquanto o plano do diabo diz o seguinte: pague o mal com o mal, o plano de Deus diz: pague o mal com o bem. Não é? Então, enquanto
o plano do diabo, comumente temos visto, né, leva as pessoas a odiarem, a se matarem, né, como a bebida, o cigarro. Me perdoe você que bebe, você que fuma, mas olha, isso não vem de Deus. Isso foi um trabalhar na sua mente que levou você a agir dessa forma, achando você que isso é normal, porque você nasceu vendo isso. Você nasceu vendo isso, então você acha que isso é normal. Não! Isso nunca foi plano do Criador. Isso veio lá de trás, onde o diabo, por causa do pecado de Adão, foi dado um direito legal a ele ensinar a humanidade de forma errada. Mas buscando o plano de Deus, através de Jesus, o Espírito Santo, ele vai ensinar agora um novo estilo de viver. Vai fazer com que agora nós vivamos uma vida totalmente diferente do que comumente é visto aí fora. Eu posso citar rápido o plano de Deus, onde na família, por exemplo, o Senhor nos ensina, não é, que o marido é o cabeça, a esposa deve ser submissa e os filhos devem honrar pai e mãe. O diabo ensina tudo o contrário. Tudo o contrário. E está aí os problemas de ordem familiar. Não é? Você pode ver que não há respeito. Então, este plano é um plano que não funciona bem. É um plano e que ao invés de promover união, unidade, amor, ele promove o quê? Promove dissensões, de facções, divisões. Promove o quê? Ódio. Nós temos visto isso, não é? Então, se buscar o plano de Deus, sua palavra, a coisa muda. Onde o marido deve ser o cabeça, né? O marido é aquele que que provê o lar em todos os aspectos, espiritualmente, materialmente, ou seja, num todo, o marido é aquele que ele provê, ele trabalha para sustentar o seu lar. A esposa, ela se submete ao marido, até o marido se submeter a esta palavra, a sabedoria de Deus. Ela não pode nem deve se submeter ao marido, que quer que ela haja de forma contrária, que quer que ela faça as coisas erradas. Ela não deve. Por quê? Porque ela se submete a Deus. Por se submeter a Deus, ela não vai se submeter ao marido que quer que ela faça as coisas contrárias a Deus. Então, ela deve se submeter ao marido, até o marido se submeter à palavra de Deus. Os filhos vendo isso, vendo um pai que sabe ser o cabeça, que ama sua esposa como Cristo amou a igreja, que é fiel à sua mãe, ou seja, fiel à sua esposa, os filhos que veem isso, esses filhos vão sendo educados da forma correta. Esses filhos, o caráter vai sendo formado de forma correta. Eles crescem, e na medida que eles crescem, vendo isso em seus pais, o que vai acontecer? Eles agora, na vida deles, eles vão viver da mesma forma. Por quê? Porque estão seguindo o plano de Deus, que é bem mais sábio do que eu e você. É feliz daquele que opta por obedecer os planos de Deus e não o plano do diabo, que tem trazido seríssimas consequências para a humanidade. Bom, creio que você deu para entender a diferença desses dois planos espirituais. Do diabo, só vem para roubar, matar e destruir. Está ao derredor rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas glória a Deus que Jesus já o venceu, ele não tem mais poder para a igreja. Agora, o outro plano é o plano de Deus. É esse aqui, ó. O bom é conhecer, entender e praticar. Procura uma boa igreja, procura uma boa igreja, aprenda, ponha em prática, que vai viver de forma oposta ao que comumente é visto. Bom, agora, o que fazer para entender este plano que o Senhor está ministrando aí, pastor? Bom, abrindo o livro de Provérbios, um livro de Provérbios onde Deus inspirou Salomão para escrever algo, e é muito importante considerarmos, pois é a palavra de Deus vivo. Provérbios capítulo 29, não é? No versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Vamos trazer isso para a nossa era.
Isso aqui foi escrito em uma época, lá atrás, mas o princípio não muda. Preste atenção. Ler a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia guardando e compreendendo os tempos, tá bom? Então, o que Salomão falou naquela época? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Vamos trazer para hoje isso? Então, não havendo, ou seja, não se pregando a palavra de Deus, o povo se corrompe, que é o que está acontecendo hoje. Né? Por não conhecer a palavra de Deus, o povo se corrompe. Está aí mentira, ódio, rancor, inveja, corrupção, tudo que não presta. Então, quando a palavra, o plano de Deus não é ensinado, o povo é corrompido. O povo anda contrário à vontade de Deus. Mas bem-aventurado é o que guarda a palavra de Deus. Né? O que guarda a palavra, põe em prática a palavra. Então, quando se põe em prática, então cai por terra isso. Não é? Também bem sabemos, onde Oséias 4,6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? O meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Ou seja, por não conhecer e entender o plano de Deus, o que é que acontece? O povo sofre. O povo padece. O povo sofre e sofre muito, mas sofre muito mesmo. Né? Infelizmente, isso são coisas que precisam ser ensinadas para que a pessoa possa entender. Não é? Então, nós podemos aqui, eu posso agora citar algo aqui, deixa eu ver, aqui para que você possa ver como o plano do diabo em ação, como as pessoas sofrem, as pessoas padecem mesmo. Não é? Diz assim, em Provérbios 12, aliás, 33:12 diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Quando o plano do diabo está em ação, e que quem governa são pessoas que não conhecem Deus, o povo sofre. O povo sofre, não é? E sofre muito. Lamentavelmente, o povo sofre. Não é? Então, nós precisamos entender que é preciso conhecer o plano de Deus para que até na política saber escolher. Para que não padeça, para que não sofra. Tem dois planos espirituais em ação. Nós precisamos aprender isso. Não é? Quer dizer que Deus se preocupa em tudo, pastor? Em tudo. Ele se preocupa com tudo. Absolutamente tudo. Nós podemos ver o seguinte. Então, se ele diz que sem a palavra o povo se corrompe, então nós podemos ver que é necessário conhecer a verdade, para a verdade nos libertar desses ensinamentos errados que foram ensinados durante tantos anos. Por isso o sofrimento é grande. O índice de sofrimento da igreja é uma coisa fora do comum, e não é por perseguição. Não é por falta de conhecimento da palavra. O índice de pastores sofrendo é muito alto, não é? Por desprezar o plano de Deus. Esse é o problema. Então, nós podemos ver que isso, já naquela época, na igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, o Paulo recebe uma carta de um pessoal mostrando o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. 1 Coríntios 10 diz assim, rogo-os, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Então, peraí. A vontade de Deus é que nós falemos a mesma coisa. Preste atenção. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós agora fomos transportados das trevas para a luz. Ele quer que nós agora conheçamos o seu plano e que falemos a mesma coisa. Pelo amor de Deus, entenda. Que falemos a mesma coisa, essa é a vontade de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Que haja que ele diz assim, que digais todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Por quê? Para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Opa! Eu tenho absoluta certeza que você crê que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa verdade. Então,
Eu creio que todos nós cristãos pregamos que a Bíblia é a regra de fé, ou seja, o plano de Deus para nós. E o que é que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, ele diz, olha, eu quero que vocês falem todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Então a igreja de Corinto estava havendo uma divisão, que não é a vontade de Deus, não é? Ele diz no 11, a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Ou seja, Paulo recebe uma carta desse pessoal, em que a igreja de Corinto estava havendo divisão. Trazendo para hoje, nós podemos dizer que essa divisão está acontecendo hoje. Por isso que a igreja não está avançando. Essa igreja era uma igreja infantil. Essa igreja era uma igreja em que predominava a inveja, predominava a mentira, os planos do diabo. Por falta de conhecimento, era infantil. Era uma igreja em que, lamentavelmente, não estava andando de acordo com a vontade de Deus. Não é? Era uma igreja em que, infelizmente, ainda havia inveja, contendas. Paulo diz, vocês ainda não são carnais? Vocês estão andando segundo os homens, ou seja, estão andando segundo os ímpios. Era uma igreja infantil, a igreja de Corinto. Mas Paulo diz, olha, eu quero que vocês falem a mesma coisa, que sejam unidos, no mesmo sentido, no mesmo parecer. É isso a vontade de Deus. Né? Mas aí, o que é que acontece? Essa igreja estava agora havendo nela uma divisão. No sentido, aqui, no versículo, capítulo 1, no versículo 11 diz, a respeito de vós, irmão meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, aí o outro, eu de Apolo, e o outro, eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo diz, está Cristo dividido? Bom, é isso que vemos hoje. Lamentavelmente, por falta desta linha de raciocínio, a igreja de Jesus Cristo ela está dividida. Eu não posso ficar calado de maneira nenhuma. Por que um hoje crê que o batismo do Espírito Santo é para hoje e outro não? Por que um hoje crê, e somos a mesma família, temos o mesmo Espírito, não é? E ele veio para ensinar todos a mesma coisa. Mas por que uns diz, batismo do Espírito Santo não é mais para hoje, aí o outro diz, é. O outro diz, dízimo não é mais para hoje, aí o outro diz, é. Aí chega outro, aí diz, o batismo não é por aspersão, é por imersão. Aí chega outro, aí diz o seguinte, os 5 dons ministeriais não é mais para hoje. Aí o outro chega e diz, não, os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, é para hoje sim. Aí chega outro, aí diz, olha, nós não somos autoridades espirituais de maneira nenhuma. Aí o outro chega e diz, não, nós somos sim, foi-nos dado poder, autoridade, em nome de Jesus. Quer dizer, há uma confusão em nosso meio e isso entristece Deus. Mas se nós decidimos seguir o projeto de Deus, o plano de Deus, tudo isso muda. O que é que precisa? Humildade. Humildade. Por não haver humildade, o Espírito de Deus não opera e há uma divisão na igreja. Então um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. E Paulo diz que só existe um evangelho. Paulo diz que se pregar outro, seja anátema. Ainda disse que se vier um anjo do céu e pregar o oposto que ele pregou, que é o que eu estou aqui agora ensinando, ele disse seja maldito, ou amaldiçoado, ou anátema. É uma palavra grega que quer dizer amaldiçoado. Então, só existe um evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu, você, crente, temos que buscar o plano de Deus e não de homens. Nós temos que ficar com o que está escrito. Por isso que a igreja é capenga. Por isso que a igreja é fraca. Por isso que a igreja briga entre si. Por isso que não há unidade. Por isso em que os pastores estão padecendo. Foi feita uma pesquisa. O índice de pastores doentes emocionalmente, o índice de pastores morrendo precocemente é altíssimo. Por que será? A verdade não liberta? O que está acontecendo?
O que está acontecendo é o que foi ensinado durante muitos anos, simplesmente não era o Evangelho de Cristo. Uma parte. Mas uma boa parte não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Doutrina de homens. E você não pode questionar o que eu estou falando. Basta você parar um pouco e meditar, ler a Bíblia, ver que a Bíblia tem uma coisa e na nossa era é totalmente diferente. E é pelo fruto que se conhece a árvore. A igreja primitiva, amor, fé, poder, a gente vê a glória de Deus em manifestação. Mas, agora, nosso período, a gente não vê isso. O que será que está errado? É Deus? Não. Espírito Santo? Não. O que será que está errado, meu irmão? É o que aprendemos. Nós aprendemos errado. Vamos admitir isso? Será que você tem coragem, de seus 20, 30 anos de pastor, você admitir que o que aprendeu foi errado? Porque se você tiver essa coragem, você é humilde. A prova é tão grande que durante esse período que você aprendeu, cadê aquilo que você almeja? Cadê aquilo que você tem tanto sonho de ver? Cadê a manifestação do amor, a manifestação do poder, a manifestação da fé? Cadê a glória que você lê, que eu sei que você lê, Atos dos Apóstolos, as Epístolas? Cadê? Subentende-se que o que você aprendeu durante todos esses anos não foi o certo. Porque se fosse o certo, você usufruiria, suas ovelhas usufruiriam e a glória de Deus seria visível. Será que eu estou errado no que eu estou falando? Claro que não. Com certeza você tem o Espírito Santo, como eu tenho, e ele está testificando que tem algo que precisa ser revisto. Bom, mas eu vou mostrar, claro. Então a igreja de Corinto estava essa divisão. Eu gosto mais de Pedro pregando, eu gosto mais de Paulo, eu sou mais Apolo. Paulo chega aqui e diz, está Cristo dividido? Claro que não. Não está. Não está dividido, de maneira nenhuma. O Evangelho é um. É isso aí. O que precisamos é estar juntos, aprender uns com os outros. Nós temos conversado isso na unidade, nós temos conversado sim. Pois, quando nós pastores estamos ali juntos, eu sempre tenho dito, eu quero aprender com você, meu irmão. Eu sei que você tem de Deus, você tem um chamado, e quando você abrir sua boca, eu vou aprender. Eu quero aprender com você, minha irmã, você tem um chamado. Quando você abrir sua boca, eu vou aprender com você. Mas tem que haver uma humildade entre nós, para que o Espírito Santo tenha liberdade, derrame a bênção, onde há humildade, onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Essa bênção é justamente a revelação desse plano, para que possamos viver a vontade de Deus e não a vontade do diabo e não o plano que o diabo colocou em prática no meio da igreja e a igreja capenga até hoje. Mas o Senhor nesses últimos dias está agindo diferente, está operando e só os humildes vão reconhecer isso e são esses que Deus vai usar para que alcance os perdidos porque decidimos viver o seu evangelho. Será que você está me entendendo? Eu espero que sim. Bom, o que é que tem que ser feito agora? Vamos ao remédio. Agora, para que possamos colocar em prática o plano de Deus como ele estabeleceu, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 11. Está aqui o remédio. Eu falei de problema, mostrei os dois planos, e agora eu vou estar mostrando o remédio, a solução, para que o plano de Deus seja posto em prática e possamos ver resultados. 4:11. Está escrito assim. Eu prefiro ir para o 9. 4:9. O que significa... Não, vamos para o 8. Fica melhor de entender, não é? Efésios 4:8. Por isso é que foi declarado. Quando ele subia em triunfo às alturas, está se referindo a Jesus, quando ele ressuscitou, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Nós bem sabemos que o paraíso estava no inferno. E Jesus, ao descer ao inferno, ele tira o paraíso que estava lá e sobe, e o paraíso hoje encontra-se no céu. Onde este paraíso estavam ali os homens do Velho Testamento, que quando eles morriam, eles desciam, eles não subiam, eles desciam. Mas como Jesus foi ao inferno, Jesus Cristo nos substituindo, ele leva aqueles que estavam lá, pois havia uma divisão no inferno, bem sabemos disso. De um lado estava aquele rico que humilhava Lázaro, nós bem sabemos disso, e do outro lado estava Lázaro. Então,
ali o mendigo, né? Aí havia uma divisão, onde naquela divisão Deus leva os homens do Velho Testamento, sobe com eles, cativa o cativeiro, e hoje eles encontram no céu. O paraíso não está mais no inferno, agora encontra-se no céu. Então, aqui no versículo 9 diz, o que significa? Ele subiu, senão também desceu às partes mais baixas da terra, se referindo ao inferno. Aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu, glória a Deus, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele, se refere a Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Bom, bem sabemos que Jesus chamou os 12 apóstolos, não foi Jesus? Jesus foi o primeiro, né? O sumo apóstolo, o enviado. Mas Jesus depois chama os 12. Sabemos que esses 12 apóstolos, a Bíblia chama de os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles andaram com Jesus. Esses apóstolos andaram com Jesus. Agora, aqui, qual foi o propósito desses 12 apóstolos? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós bem sabemos que depois que Jesus sobe aos céus, esses 12 apóstolos continuam a obra. Não é? Mas depois, um homem chamado Saulo, que era muito bem visto no meio das autoridades judaicas, determinado momento, na verdade, ele dava ordem para que matassem os cristãos. E numa dessas idas do Saulo para matar os cristãos, indo ele a Damasco, o Senhor Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele tem um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento, o Saulo agora reconhece que estava agindo erradamente. Então, agora o Saulo se converte e ele passa a ser agora Paulo, tornando-se um apóstolo. Né? Um apóstolo que não é o apóstolo do Cordeiro, mas um apóstolo agora que Deus o escolhe para fundamentar aquilo que foi recebido, né, pelos 12 apóstolos do Cordeiro. É tanto que o Paulo, nós podemos ver que ele faz mais no contexto bíblico do que os demais apóstolos. Ele foi usado por Deus para isso. O que acontece? Qual o propósito dos apóstolos? Não é? É de aperfeiçoar os santos. Eu sou santo, você também foi separado para andar em santidade. Não é? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, é necessário os apóstolos para que o corpo de Cristo cresça. Mas será que só os apóstolos de fundamentação? Não. Nós bem sabemos que Paulo já morreu, Paulo já partiu. E os dons ministeriais, eles precisam continuarem para que a igreja continue sendo aperfeiçoada. Então entra agora os apóstolos para edificação. Paulo foi o apóstolo de fundamentação. Os de agora são os que edificam sobre o que uma vez Paulo fundamentou. Então, para que a igreja ela cresça, não ande capingando, para que entenda o plano de Deus, não é? Não só o apóstolo, como os demais chamados ministeriais, não é? Tanto o de profeta, como o de evangelista, como o de pastores e mestres. Homens e mulheres chamados por Deus, equipadas, preparadas, capacitadas pelo Espírito Santo, para que aperfeiçoar a igreja, para testemunhar de Jesus, para fazer a mesma obra, as mesmas obras que Jesus fez. Lamentavelmente, hoje, a igreja não está fazendo isso. 90% das igrejas não evangeliza, porque não está pondo em prática o plano de Deus. Por não colocar o plano de Deus, a igreja não cresceu, ficou raquítica e não está fazendo aquilo que é para fazer. É por isso que o Espírito Santo tem usado homens, mulheres, para estar ensinando o seu evangelho, para que a igreja avance e seja alcançado, muitos sejam alcançados. Primeiro, mudar a casa, devemos arrumar a casa, para depois ir buscar os que estão padecendo, os que ainda não são salvos. Então, esses 5 dons ministeriais, cada um com uma função, com o mesmo propósito, diz assim, no versículo 13, até que todos quem? Os santos,
alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando vamos ser aperfeiçoados para pôr em prática o ministério? Quando vamos crescer, ser edificados? Quando vamos alcançar a unidade da fé, falar todos a mesma língua? Quando vamos chegar à maturidade? Ou seja, a estatura do varão perfeito. Quando? Quando os 5 dons ministeriais estiverem ensinando. Homens e mulheres separados por Deus. Para que nós possamos agora crescer, meu irmão. Andar como a igreja primitiva. Andar diferente do que a igreja anda hoje. Pelo amor de Deus, não estou generalizando, mas a maioria está andando contrário. E nesses últimos dias Deus está levantando homens para falar essa verdade. O objetivo, no capítulo 14, versículo 14, diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Os 5 dons ministeriais vai fazer com que saiamos da infantilidade, cheguemos à maturidade e nós não vamos ser mais levados por todos os ventos de doutrina. Não vamos ser mais levados por doutrinas de homens. E a maior prova que a igreja hoje capenga e a igreja não anda no nível espiritual que Deus quer, é porque está sendo ensinada da forma errada. Não é o plano de Deus. A intenção é a melhor possível, mas falta pôr em prática o plano de Deus. E o plano de Deus é que creiamos nos 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não é verdade? Que creiamos nos dons ministeriais, que são as ferramentas que Jesus utilizou, que os apóstolos utilizaram, a igreja primitiva, para que nós utilizemos, para que possamos ser beneficiados e possamos ajudar os outros. 5 dons do Espírito Santo: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de cura, dom de milagres, discernimento de espíritos. Tudo isso nós precisamos. Variedade de línguas, não é? Nós precisamos também interpretação de línguas. Nós precisamos dessas ferramentas sobrenaturais para que assim possamos libertar os cativos. Foi assim na igreja primitiva, é assim que deve acontecer hoje. Queridos, o que você ouviu esta tarde é o plano de Deus para que a igreja possa ir adiante, para que a igreja possa sair da infantilidade e possa realmente andar num nível maior. Eu espero que você assista mais vezes esse vídeo. Eu espero que você, tendo dúvida, entre em contato conosco. Você pode entrar através do WhatsApp 999122733. Aqui do Brasil é o 55 81 999122733. Entre em contato conosco, nós vamos ter o maior prazer em falar mais sobre isso e com certeza vai ser importante para a sua vida espiritual. 2 planos espirituais do diabo nós temos visto, e o de Deus é esse aqui. Coloquemos em prática e assim vamos ver a manifestação do poder de Deus, que é isso que Ele espera da sua igreja. Graça e paz em nome de Jesus.